Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. Vamos até às 8h30 da noite com José Vecchio Filho, Tiago Issa. José Vecchio, Tiago, estão aí. Conselheiros ilustres do Internacional. O Vecchio saiu momentaneamente do conselho, mas uma vez conselheiro tantos anos, não dá para dizer que tenha deixado de conhecer as coisas do Internacional. Pelo contrário, às vezes o cara dá um tempo e volta até com outro gás ou com outra observação, né? Pode ficar mais isento para colher daqui, dali, ouvir a opinião pública, o que é muito importante. Tiago Issa esteve ontem lá, o Internacional votou a suplementação orçamentária e, obviamente, que vocês, independentes ou do acordo da Conselho, votaram contra, o I9 votou contra, mas deu 70% para a aprovação, quer dizer, dentro do previsto, né? Não se previa que fosse rejeitar a suplementação orçamentária. Mas você achava que era cabível esse tipo de procedimento, alguma coisa assim? Boa noite, Vecchio. Boa noite, Maurício. Boa noite, Henrique. O Internacional caminha de olhos vendados para um desfiladeiro, assim, com esse tipo de atitude. É lamentável o que ontem aconteceu no Conselho Deliberativo por várias razões. Não pela suplementação em si, Henrique, porque a suplementação orçamentária é algo absolutamente normal e mais, eu acho natural que ocorram nas instituições como o Internacional, que precisam de aprovação. Porque você faz um orçamento para a temporada e a única certeza que a gente tem é que o executado nunca é igual o planejado, igual o orçado. Vai ter alguma variação. Mas por que você joga tanto para cima? Mas só um pouquinho, já vamos falar do orçamento, vamos falar bem da suplementação. Aí então fizeram um orçamento, que em geral eu voto sempre a favor, porque é o planejamento da própria gestão, fazendo um planejamento para o próximo ano. Bom, você quer executar isso? Legal, é o seu planejamento, toca a ficha. Só que o que acontece? A suplementação, então, que deveria ser algo, quando você percebe que você vai gastar mais do que você previu, o que é o correto? Você vai no Conselho Deliberativo, antecipadamente, e diz, olha, nós prevíamos gastar 100. Agora é setembro, outubro, estamos vendo que já gastamos 90, quer dizer, nós vamos precisar de mais dinheiro até o final do ano. Vocês nos autorizam? Legal, não tem problema. Explica por quê e faz. O que acontece no Internacional, e especialmente nesse ano? No dia 5 de dezembro, porque eu perguntei para o presidente do Conselho Fiscal e ele respondeu, no dia 5 de dezembro, a diretoria do Internacional protocolou lá a documentação para análise do Conselho Fiscal, solicitando uma suplementação orçamentária de dinheiro que ela já tinha gasto a mais. Espera um pouquinho, tá de brincadeira, já tinha gasto a mais. E aí foi lá para oficializar. A pessoa tem que ter vocação para vassalo, para submisso, para ir lá no Conselho Deliberativo do Internacional e aceitar e votar a favor disso, com a diretoria e a presidência rindo da tua cara ali, dizendo, olha, gastei mais do que vocês me autorizaram, Conselho Deliberativo, e gastei porque eu quis, e não devo satisfação a ninguém. Tá aqui, agora convalidem. E eles convalidaram, porque tem vocação para ser submisso, para se submeter a esse tipo de coisa. É um absurdo. O Internacional gastou mais de 50 milhões do que estava previsto. É um absurdo fazer isso sem autorização do Conselho Deliberativo. E o argumento que era para ter paz até terminar a segunda divisão. Mas que ter paz, vai lá e vai... Por que não ia ter paz? Por que não ia ter paz? Porque gastaram então onde não deviam? Não tinha explicação para onde botaram o dinheiro? É a única explicação para não ter paz. Vai lá e explica o que aconteceu e aprova. Tem maioria na casa, mas faz direito. Como disse antes de entrar, que ia fazer. Agora não faz assim é feio. E o orçamento, Rec, como eu te falei, só que eu sou um cara ingênuo, eu sou um bobalhão. Eu sou um bobo. Porque o orçamento, eu sempre voto a favor, uma ou outra vez, porque tinha um elefante dentro do orçamento, eu fui obrigado a votar contra. Agora, em geral, e a minha ingenuidade está nesse fato que eu te falei de, é o planejamento da gestão, deixa agir como eles querem e tal. O que eles fazem? E aí as pessoas me alertando disso, até votei a favor, mas sabe, as pessoas me alertam. Eu digo, é verdade, como eu sou ingênuo demais para essa vida do futebol. Eles inflam as despesas para ter uma autorização de despesa no outro ano. Então, inflam as receitas, estão lá 350 milhões de receita previsto. Na verdade, não é para
arrecadar 350. É para ter autorização para gastar 350. Porque ainda lá nas despesas eles botam os 350. Aí quando eles gastam lá 330, 340, eles dizem, gastamos, mas gastamos dentro do orçamento. Não, mas se tu não arrecadar os 350, o que não vai arrecadar, não adianta. E aí eles se sentem, a minha ingenuidade, claro, 350 de receita, 350 de despesa, 0 a 0. Tal. Aí eles gastam 330, arrecadam 300, faz um déficit de 30 milhões e dizem que o Conselho aprovou. Essa é a palhaçada, REC. Então não é. O Conselho não aprovou gastar 350. Aprovou gastar 350 se arrecadar 350. Não aprovou déficit. Aprovou ficar no 0 a 0. Só que aí eles usam desse argumento, essa ladainha, para explicar que gastaram um valor que estava autorizado pelo Conselho, só que na verdade é um valor que gerou déficit. Então o Inter caminha passos largos rumo a um desfiladeiro, com o aval do Conselho Deliberativo. Ontem não foi 70%, mas foi uns 65%. Foi mesmo. O presidente me dizia, há pouco tempo aí, eu liguei, e essa celeuma toda aí, até o presidente está nos devendo a visita aqui, queria que passasse esse episódio da suplementação orçamentária. Ele botou lá 5 de dezembro, Rex, só para completar, e ainda de um jeito que foi rejeitado pelo Conselho Fiscal, e no dia 19, senhores colorados, dia 19 de dezembro, ele protocolou os documentos que ontem foram vistos, ontem dia 27. Isso é uma barbaridade. E você, conselheiro que está me assistindo e que votou a favor, tem que ter vocação para ser submisso, para aceitar esse tipo de desrespeito com o Conselho Deliberativo. Tá, mas o presidente me dizia que era basicamente uma rubrica. Porque como eles não conseguiram vender jogadores, ficou a menor a arrecadação. Mas isso... O ingresso mais barato. Não, mas não é uma... E sabe o que ele me disse mais? Mas ele tá que falando... economizou 13 milhões na administração do clube. Sim, num orçamento de quase 300, quanto isso significa? 1%? 4%. Né? 4%. Tá, então é isso aí. Então eu só vou dizer o seguinte, essa é uma rubrica, ele está falando da receita. Vamos falar da conta da despesa, então. Quanto gastou mais no futebol? Quanto ele ultrapassou a despesa geral? Ele não estava autorizado a gastar o que gastou, por isso que precisava da suplementação. Porque gastou mais do que tinha previsto. Isso que você disse que superestima o faturamento. Isso. Tu então, superestimando e ainda assim gastou mais. Mas ele teve uma... Então, ano que vem o Inter vai gastar 400 milhões. Ele teve uma benesse ainda, porque no final do ano passado, quando foi se votar o orçamento 2017, o Vecchio ainda era conselheiro, eles disseram que, como eles não tinham participado da elaboração do documento, tinha sido a gestão anterior que gestou o plano de orçamentário, eles pediram que um prazo para readequar o plano do orçamento. E eles entregaram isso em março. Então é o seguinte, Rec, eles conseguiram errar um orçamento que eles já tinham vivido um terço do ano. Foi em abril que foi votado, lá final de março, início de abril, que foi votado verdadeiramente o orçamento deles. Esse que foi suplementado agora. Então o Internacional, em dezembro do ano passado, votou um orçamento provisório para permitir a execução de despesas no primeiro trimestre, para dar um tempo de adequação. Eles fizeram adequação e conseguiram gastar muito mais. Mas ainda é herança... 30 milhões, né? Foi isso, passaram, batido, longe. Ainda é herança maldita? Mas isso é uma herança de quantos anos, então? Porque colocar isso tudo na conta do Vitório é uma barbada, porque o Vitório caiu para a segunda divisão. Eu não vou defender o Vitório, sou oposição dele, continuo sendo. Não, tá. Agora, todo dia aparece um negócio assim. Agora o que eu tenho para dizer é que nada disso do que apareceu até o presente momento não tinha acontecido antes. Porque não tem nada até agora, não tem uma prova, não tem uma coisa que diga que houve qualquer tipo de ato ilícito. Há indícios lá de situações, indícios e alguns fortes, né? De que possa ter ocorrido algum tipo de fraude. Mas que possa ter ocorrido, há indícios de... Agora, tudo que o tal relatório da Ernst Young apresentou, em geral, apresentou problemas, eu já te falei isso aqui nesse programa, Rec,
procedimentais. Não colocava cotação no sistema, contratava sem ter... negócio de pegar dinheiro direto sem ter 3 cota-coisa, e pegava dinheiro na boca... Sim, mas se pagou lá, tem a nota fiscal, tu vai fazer o quê, Rec? Então tu tem que ir lá investigar, pegar o contrato, o que foi feito. Foi feito pintar a parede de branco, tá lá a parede pintada de branco, não tá. Tem relatório fotográfico, não tem, quer dizer, é muito genérico se falar sobre isso. Então tem lá situações estranhas de notas fiscais sequenciais que formam um valor. Bem engraçado. Agora, mas tá lá. O que eu quero dizer é que tá lá. E assim, nada diferente do que não acontecia no Luigi, que acontecia no Fernando Carvalho. Nada diferente. Contratos do departamento de futebol sem ter numeração, para ter 3 cotações de todas as compras e não tá dentro do sistema. Eu não sei qual é a novidade. Pagamento com adiantamento e vem a nota fiscal depois. Isso aconteceu na gestão do Fernando Carvalho, na do Luigi e na do Pífero. Qual é a diferença? Então, colocar na culpa da herança maldita... Bom, tem uma herança que ela é muito mais anímica, né? A herança do Vitória, que o Vitória nos deixou negativa, do clube na segunda divisão, com uma falta de gestão em todos os setores, quer dizer, as vice-presidências, todas, um descalabro. É isso, tá bem. Isso é um aspecto. Essa é a parte ruim. Agora, a herança... Qual foi a herança que o Luigi deixou pro Vitória? Deixou quase 50 milhões de dívida. Também. Qual é a diferença? Enquanto no Internacional não chegar lá alguém com o despreendimento de dizer, não, tudo bem, eu peguei com 50 milhões dessa turma que passou para trás, mas eu tenho que andar com o clube para frente. Não, eles vão lá para fazer a sua gestão, não a gestão do clube. Então, vai lá e pega no banco mais 50 milhões, mais 80 milhões, para tipo assim, eu vou gerir a minha gestão com a totalidade dos recursos. Já que eu peguei com uma dívida, eu vou deixar com a mesma dívida. Ninguém se preocupa com o passar do tempo de resolver os problemas do Internacional, Rec. Não melhorou? Nada. Piorou em alguns aspectos. Nada? Não, piorou em alguns aspectos. Não é que não melhorou nada. Não melhorou de maneira, regra geral. Continua a mesma coisa. Em alguns aspectos piorou. Vocês têm uma frase, você, o Sopa, Miranda, Miola, que ainda, apesar dos pesares, o futebol dentro de campo é o que funciona melhor. Que é para exagerar na crítica, né? Para exagerar. Não, é para as pessoas prestarem atenção. E isso, o futebol é ainda o que tem de melhor. É isso mesmo. Mas essa frase vai durar até quando? Não há o que aguente? Não tem. Boa noite, Raquel. Vou meter minha colher aí. Não, agora... se me permite, eu vou dizer só para não infartar no fim do ano. Boa noite, Thiago, Maurício e Rec. E telespectadores. Eu vejo o seguinte, economizar 13 milhões e 500 num orçamento de 300 é a maior barbada. É só tu ver os jogadores que o Inter emprestou e você viu o livro de salário. Pega o Anderson e mais uma patota que o Inter parou de pagar salário, já periga passar os 13 milhões e 500. Porque o Anderson, não sei qual era a fatia do salário que o Inter permaneceu, aliás, melhor dizendo, pagando. 2/3. Tudo bem, mas mesmo assim... O Inter pagava 300 e uns quebrados e o Curitiba o resto. Tá, se o Curitiba pagava 200, só no Anderson o Inter economizou 2 milhões e 600 em um ano. O 13º. Aí tu pega todos os jogadores que o Inter emprestou, tá aí, já economizou. Então, em termos de gestão, não tem nada de novo essa economia. Essa peça orçamentária, eu tô fora do conselho, mas eu leio o jornal, para mim é uma grande poesia. Os 350 milhões é uma obra poética. Porque o que tá ali, evidentemente que não vai ser alcançado, a não ser que surja um fato novo, né? Alguém da base super valorizado que no meio do ano seja vendido. Tá, mas por que se faz essa obra de ficção? Se faz a obra de ficção, Rec, porque o seguinte, lá adiante, dá margem para discutir entre o orçado, o realizado e etc. Aí gasta a parte da despesa, gasta. Claro. E então, aí gerou um déficit, mas eu estava autorizado a gastar. O Internacional, cuja diretoria assumiu legítima, ganhou nas urnas, há uma legitimidade essa diretoria, mas propalavam revolução, inclusive, em matéria de transparência. E hoje o que a gente vê no Conselho é até discussões, e pelo que eu leio, para cercear o acesso às informações. Foi uma barbaridade isso aí. Eu li aqui. Então, só piora em termos de transparência. Me surpreende vindo do Jurgen, né? Não, mas acontece que o seguinte... O Jurgen capitaneou isso aí. Mas não podia ir pro papel isso aí. Podia dar uma discussão lá e tal, e darem umas risadas.
Agora, ir pro papel e depois... E ir pra votação, nós tivemos que fazer pressão política forte para retirar, pressão pública para retirar aquilo de pauta. Nem na Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha passa. Não tem aquilo ali, nem na Câmara de Deputados da Venezuela tem aquilo ali. Na Venezuela não tem aquilo ali. Evidentemente que o Thiago, por estar lá vivendo visceralmente as entranhas do clube, olha, tem que suas mazelas, etc. Pedir explicação. Imagina a gente que está de fora, já fica estarrecido da involução política do clube. É isso? O clube está evoluindo politicamente. Está virando uma várzea. Né? E imagina o conselheiro que está lá tentando se fazer ouvir, porque o critério hoje não é privilegiar os críticos, as pessoas que queiram colaborar, porque a crítica faz parte do jogo, lá as pessoas se ofendem. Lá tu critica uma determinada figura, o cara vira teu desafeto. Vira a cara, começa a falar mal, fazer ataque pessoal. Porque o conselho do Inter, raríssimas exceções, tem uma parcela de ali, eu tiraria da minha época 30% dos conselheiros que têm, né, posição política, que são politizados e estão dispostos ao bom combate, não se ofende, não são tão melindrosos. O resto, se tu fizer uma crítica no microfone, acabou, o cara vira teu inimigo do nada, te faz ataque pessoal, que é típico do sujeito despolitizado, porque quando tu parte pro ataque pessoal é porque tu não tem conteúdo político para o debate. E o Conselho do Internacional ruma para isso. Exatamente. As pessoas já não estão se cumprimentando. Eu me lembro que eu estava lá e aí começa aqueles cantinhos a falar da vida pessoal do fulano, do Beltrano. Tô lá para discutir a vida pessoal de ninguém, tô lá para discutir o clube e o Internacional. Mas de fora, eu aqui olhando, eu acho que o clube está evoluindo e a tendência é de modo... E aqueles que se diziam mais democráticos e que vêm de uma raiz democrática, é tipo isso. Aí vem lá da raiz democrática, não sei o quê, foram lá ontem aprovar o aumento de mensalidade. Foram aprovado ontem o aumento de mensalidade do clube. Porque para arrecadar o que está lá na rubrica de arrecadação social, é só, por mais que haja um incremento de novos sócios, só vai atingir aquilo lá se aumentar a mensalidade. Está embutido naquele orçamento um aumento de mensalidade por aqueles que vêm depois querer dizer que defendem a mensalidade barata. Está embutido nisso. Aqueles que defendem a democracia, do não sei o quê, da raiz, aí vem lá, agora estavam querendo aprovar e defenderam aquela medida, aquela resolução vexatória que tu leste aqui no teu programa. Eu peço desculpa, inclusive, ao telespectador, nós estamos em época de Natal, fim de ano, mas eu estou tão revoltado com isso tudo, Rec, que eu estou aqui empolgado falando, mas empolgado no sentido de que isso me toca. O Internacional está muito ruim, está num caminho errado, equivocado, e a gente tem que fazer alguma coisa. Deixa eu dar uma de advogado do Thiago. Mas depois de 17 anos, Rec, depois de 17 anos eu tô louco para largar. O meu mandato termina no final do ano que vem, eu não sei se eu vou renovar. Porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais conviver nesse meio com esse tipo de gente, como está dizendo o Rec, ou como está dizendo o Vecchio, tá? Nesse tipo de situação que a gente está vivendo. E chega lá ontem e um bando de cordeirinho dá amém para um absurdo que foi essa suplementação orçamentária. Só para pegar os números, Rec, a projeção desse ano é que o Inter tem arrecadado 55.920.000 com o quadro social. 5 milhões por mês. E para o próximo ano se projeta uma arrecadação de 78.229.000. 7 milhões por mês, 6,5. É um aumento de 30%. É um aumento considerável. 30%. Tu não vai aumentar o número de sócios em 30% ano que vem, mesmo voltando para a primeira divisão. E mesmo aumentando, existem os planos, aqueles que têm o ingresso garantido, que pagam mais caro. Se continuar, o Inter teria que chegar a 130 mil sócios. Não vai chegar. É claro que não vai chegar. Não vai chegar. Agora, vou dar uma de advogado do diabo. Não se aumenta os que pagam mais para poder ter o popular? Não, mas você pode fazer isso. Se você fizer isso de uma forma concatenada e pensada. Por exemplo, o projeto popular, qual eu sempre defendi antes de ser implementado, porque eu não gostaria que fosse implementado desse jeito. Nas coxas, sem um verdadeiro estudo. E ele está se comprovando nesse sentido. Está se comprovando isso. Um sistema como esse de ingresso... Está se comprovando, mas alguém diz que está se comprovando. Ah, não vão dizer, né? Não vão dizer, mas se fosse um sucesso absoluto, tinha lá, já tinha estourado. Não esgotou nem as fases lá, quiseram vamos fazer o primeiro número, o primeiro conjunto e tal. Primeiro módulo, né? Não eu esgotou. Eu fiquei surpreso, sabe com o quê? O Inter comprou mídia, paga, para vender isso aí. Agora vê. Ingresso quase de graça. Agora tu vê. Então, eu achei que ia ser uma coqueluche. Mas agora tu vê. Todo mundo ia... Mas é tão mal feito que tem gente... surpreso. É tão mal feito, então, que o clube gasta dinheiro nisso, nesse sentido.
permitiu que... Botou mídia, cara. Permitiu que pessoas saíssem de outras e fossem para essa associação. Parece que depois criaram um mecanismo lá, mas estava permitindo pessoas migrarem. Claro, por que tu ia pagar 100 pila por mês se tu podia pagar 10 e tu sentava no mesmo lugar, Rec? Tu assiste o mesmo lugar no jogo, no mesmo lugar, tem os mesmos direitos. Mais do que isso, uma situação como essa, ela só pode ir para frente com você tendo um sistema. O que eu defendo há muito tempo internacional é sistema, é aplicativo. A coisa tem que ser muito online, com a setorização que o clube tem, com a história que já foi aprovada do check-in, check-out, que nunca botaram em prática como foi aprovado pelo Conselho lá atrás, em 2013, 2014, como foi aprovado, a setorização. Nunca foi colocado em prática, Rec. Nunca. Que era colocar... que o sujeito com o celular na mão, Rec, celular na mão, o sujeito vai lá e diz, eu não vou no jogo. Libera a cadeira dele, aquela cadeira tu automaticamente percebe via sistemas, tá livre. Quem é um torcedor que quiser comprar, compra. E aquilo traz um benefício para quem era o dono que liberou a cadeira. O contrário também desse cidadão que disse que não ia, daqui a pouco no domingo de manhã ele resolve ir no jogo. Ele tem que poder sentar lá e clicar, dizer que ele vai no jogo, ainda está livre. Ou mesmo que ele sente num outro lugar, mas você dá flexibilidade para as pessoas. Porque o prejuízo que o clube tem é com estádio vazio, Rec. Estádio vazio é prejuízo. Então você tem que criar mecanismos para encher o estádio. E o ingresso popular é uma possibilidade disso. Só que ele tem que poder ter acesso a esse ingresso e a esse acesso depois que um conjunto de outros lugares se demonstrou que vai ficar vazio. Porque aí você tem direitos diferentes. Aquela pessoa que quer ter o seu acesso garantido com antecedência vai pagar um preço. Esse preço mais barato não vai impedir que a pessoa vá no estádio e tem que permitir o ingresso popular. Mas como ele é mais barato, para ele poder sentar no mesmo lugar que o outro, ele vai ter que ter alguma desvantagem. Porque senão o clube num todo perde em associado, perde em arrecadação. Isso é um business, isso é um negócio, tem que ser visto como um todo e democratizado, contemplando todo mundo. Mas tem que pensar para fazer isso. Não é simplesmente fazer um populismo barato de colocar lá ingresso a R$10, uma associação, e achar que vai resolver os problemas. Indo para o futebol, hoje eu fiz um exercício de raciocínio lá na Rádio Grenal de manhã, que o Internacional tem 3 times, o Inter. E com raras improvisações. O Internacional tem 3 times. Mesmo mandando embora quem tem que mandar embora. Ficarão 33 jogadores, pelo menos. E 2 times, o segundo time do Internacional é melhor que Sport Recife, América Mineiro, Atlético Paranaense e outros que tais aí. O segundo time do Internacional. Lomba, Vinck, Hernando, Danilo Silva e Iago, Charles, Fabinho, tem um outro que é mais do que o Fabinho, até deixamos o Fabinho na reserva. Tá? O Internacional, eu sei que tem jogador sobrando assim, o Nico Lopes está no segundo time. Esse time joga o gauchão fácil. O Sacha está no segundo time. Esse time disputa o gauchão fácil. O Roger, centroavante, está no segundo time. Então tu pode fazer um 4-2-3-1. Do sistema é segundo time. 4-2-3-1 e vai sobrar o Wellington Silva para o terceiro time. Porque se colocar Potker e Damião como titulares, Nico e Roger no time reserva, o Wellington Silva é do terceiro time. Nem sabe se vai jogar porque tem problema de pubs. Eu fico sempre com o pé atrás quando falo. Ó, o Juliano ficou 1 ano sem jogar no Grêmio. Se dizia que não era tão sério. É a mesma coisa que se diz hoje do Wellington Silva. Médico do Fluminense dizendo, não é tão sério. Tá. Passou nos exames médicos. Vamos ver no que vai dar. Então o Internacional tem, sem improvisação, 3 times. 3 times. É que o Ronald esse, que dizem que vão dar chance, entraria num 4º time como atacante. Ou então improvisado numa meia aí, né? 4-2-3-1 aceita tudo, pode ter 2 avantes pelo lado, 2 atacantes pelo lado. É que a gente tem que fazer uma avaliação fria, né? Claro, eu não pessoalizo, eu acho que é um todo. A direção errou, o clube caiu, mas assim, isso não é de graça, né? Tu vê, por exemplo, se tu for olhar hoje friamente, se tu pegar um ponto só e ver o que foi a contratação do Anderson, né? Ela parece ter sido jocosa no sentido de copiar os erros do co-irmão quando fez com o Kleber, um contrato de 5 anos. Mas daqui a pouco foi essa a explicação. Né? Então, quer dizer, já que o Grêmio errou veementemente com o Kleber, eu vou errar também. É claro. 5 anos. A nossa azar, aí o Inter foi mais azarado que o Grêmio. O nosso azar é que o Gladiador foi pro Curitiba
e começou a jogar bola. E o nosso, não. Ele foi lá, fez o tradicional mas daí deu uma cusparada num lá e já tá de volta pra gente pagar. Então, isso não é de graça. Então, os dirigentes de clube, né? Eu não sei de quem foi essa brilhante ideia. Eu era vice-presidente do conselho, não era um homem de vestiário. Suspeito apenas de quem seja. Mas tem que dar um troféu para quem fez um contrato de 5 anos pro Anderson, porque... 4. Não, é 5? Não. Não, e 5 mais... é o Não, Kleber. Bom, 5 era o Kleber, 4. E 100% do salário, sem nada então, de direito mesmo demais. assim, tem Vou que te dar dar a cifra, 24 milhões. Tudo bem. Então, assim, nesse aspecto... Esse é o salário. Esse é o contrato. Nesse aspecto, Rec, isso aí não encontra justificativa, até para quem, como eu, não é um homem de vestiário. Eu sempre falei aqui que se um dia chegasse um presidente, dissesse, Vec, tu vai pro vestiário, eu digo, fazer o quê? Recolher as toalhas? Eu não sou um cara de futebol. Eu posso ajudar o meu clube numa administração, porque já fui presidente de clube. Eu posso ser, quem sabe, um bom diretor administrativo para colaborar. Então, eu não tenho essa mosca azul de chegar um presidente por mais amigo meu que você tiver que tu vai pro futebol. Eu não vou lá fazer fiasco. Futebol para quem sabe. Então, essa história do clubinho, dos amigos, de prestigiar o bruxismo, que o bruxismo não é só escalar parceiro, o bruxismo também é o vestiário lá que começa a botar pessoas que querem... Do volante reserva, Gabriel. Mas o Pífero teve uma frase célebre que ele falou nesse sentido, né? Futebol é coisa para se fazer entre amigos, diz ele. Tu escolhe, é brincadeira, né? Claro. É que assim, o futebol é amador. Do Pífero. Nesse aspecto futebol, até... planejamento é quando ganha. Planejamento é quando ganha. Futebol é para fazer entre amigos. O futebol é resultado, mas assim, eu falo amigos, tu busca te cercar das pessoas que tu tem confiança. Agora, as pessoas têm que ter autocrítica. Porque eu acho que no futebol, que as pessoas querem o estrelato. O futebol hoje, em 72 horas, tira um sujeito anonimato e coloca ele na mídia como um cara conhecido. Então, às vezes, essa mosca azul que o cara tem, de se tornar conhecido, de parar num restaurante, o cara, como é que tá o nosso time? Que tem gente que tem essa mosca azul. Vou te dar um exemplo que vocês vão guardar pro resto da vida. Claro que me envolve, então é fácil para eu guardar. Mas... vocês vão pensar cada vez que derem um exemplo de como o futebol deixa as pessoas famosas. Eu estou há 34 anos na mídia. E quase sempre linha de frente, 8 Copas do Mundo. Então, isso não é balaca, é só para vocês entenderem o que eu vou dizer. O Lauri Recchia passou 6 meses dentro do Internacional. Pois eu hoje vira e mexe, as pessoas me chamam no supermercado, na rua, na feira, porque eu circulo bem, na Rua da Praia de Recchia. O Lauri Recchia foi vice de futebol do Asmus há mais de 30 anos. Os caras não me chamam de Recchia. Alguns, claro. O cara que não é muito antenado e tal, acho que tudo é a mesma coisa, certo? Ô Recchia. Eu quase que eu olho e digo assim, a tua mãe tá bem, aquela tia então, isso aí tá que bem, tem que acabar no futebol. Claro que não sou tão mal educado. Tem que acabar no futebol. Mas... né? E o culpado disso são os vice-presidentes. Nada contra meu amigo Recchia. Claro, que brigam, né? Por exemplo, no futebol, eu acho que o Thiago vai concordar comigo. No futebol, tem uma guerra surda de quem vai ser o vice. O vice de futebol é o sonho de consumo da grande maioria das pessoas que participam de uma campanha vitoriosa. Não tem nada. Aí chega lá, ele não sabe o que fazer. Eu acho que tinha que criar uma regra no futebol que quem não for diretor das categorias de base não podia frequentar o vestiário do profissional. Entendeu? Nós temos um exemplo vitorioso, o Fernando Carvalho, que foi o que nos deu os maiores títulos, os títulos maiores. O Fernando Carvalho foi formado na base do Internacional. Fez um trabalho muito bom em 88. Na base. Então, nós hoje convivemos com dirigentes que nunca chegaram perto do futebol e aí já vão direto pro profissional, que é muito pior, é um outro patamar. Sabe que os caras e a gente tá errando nisso. Os caras ficam bravos comigo, falar de Deus não é fácil. Mas por mais... Mas do diabo é, né? É, do diabo. Então tá. Mas por mais que se fale, o Fernando Carvalho foi importante e foi. Que o Fernando Carvalho é um cara que conhece futebol e conhece. Está incrustado dentro do Internacional o carvalhismo de uma maneira tal que enquanto o Inter não contratar determinados jogadores, o Anselmo tinha que vir para o Internacional. Porque tinha o aval de Deus. Não, o Medeiros só faz o que o Carvalho manda. Não sei se chega tanto, mas... Mas muito perto disso. Esse jogador do Sport Recife, o Richelli, é desde a época do Fernando Carvalho. Desde a época do Abelão em 2014. Então, mas antes já se falava no Richelli. Tem algumas coisas que parece que... Eu estou ouvindo aqui e ali a colar esse negócio de volantes. Tá bem. A gente tem a mania de querer transportar nossas coisas lá para a Europa.
Mas que é muito diferente o tipo de volante. E até a caracterização do que é volante. O Kroos é volante. Imagina, joga de intermediária e é volante. O Modric, alguns chamam de volante. O Modric é um camisa 10 de excelência, um atacante, é tudo ao mesmo tempo. Né? Eu não consigo ver nesses volantes. Aí, quando começa a se falar em muito volante, sabe o que me vem em mente? O esquema Lausanne, que levou o presidente Vitório Pífero a perturbar o início de trabalho do Diego Aguirre, que se atrapalhou também com aquele rodízio exagerado dele, mas está bem. O presidente Pífero chegou a dizer numa entrevista que o time melhoraria tirando o Sacha e colocando o Anderson. Vocês vão lembrar disso. Por quê? Porque o Anderson esse do contrato... dos 24 milhões. Por quê? Joga um na direita, um na esquerda e um na ponta do Lausanne. Não é assim mais que se joga futebol. O Grêmio está com esse esquema 4-2-3-1 há 2 anos. Como é que o Aguirre ia dar e certo? Joga com mais naturalidade. Depois nós vimos a entrevista que quando o vice de futebol dizia que trabalhava para derrubar ele, que queria que ele perdesse um jogo para poder demitir, não conseguia. Aí é brincadeira, não tem... Veio depois de se desmentir que viria um técnico estrangeiro. Outra também. coisa que eu tenho minhas dúvidas, Deus que me perdoe, até vou fazer o sinal da cruz aqui, né? Os caras falam, se o Luiz Fernando não tivesse morrido, teria sido diferente. Eu não sei, como é que eu vou saber? Quase seria tudo igual. O Luiz igual. Fernando estava aprendendo. Era muito incipiente, estava indo bem, estava dando bons sinais. Bons sinais, mas não deu o suficiente. Eu já tirava ele do sério aqui, coisa, estava indo... Ele era mais ativo, isso ele era, mais elétrico. Até me surpreendeu um pouco no começo. Olha, acho que vai dar alguma coisa. Mas não tem nada que garanta, por estar incrustada essa ideia lá. O cara veio com outro pensamento, o Diego Aguirre não conseguiu trabalhar. Mas o Diego Aguirre tem fatores internos e externos. O preparador físico que ele trouxe, pelo amor de Deus. O Carraveta falou que falou no ar, ao vivo, combinado para derrubar, para não ser. Aí é complicado. Eu acho que ele mereceria uma oportunidade no Inter se aceitasse a nossa preparação física, porque não é mau treinador o Diego Aguirre. Nosso problema foi que ele insistiu. O preparador físico, a gente sabia que o time estava babando, né? Tinha problema e fazia aquela questão do rodízio exagerado, né? Sim. Que nos primeiros 40 jogos teve 40 times diferentes. Não é uma questão de ter o rodízio, que nós já discutimos aqui várias vezes. Uma competição importante. Mas em 40 jogos ter 40 times diferentes, não é trocando um ou dois, trocando um monte. Aí tem um exagero. 7, 8, 10. Tem um certo exagero nisso. O Internacional fez tudo isso ao longo do ano passado, sem trocar o jogador, mas trocando o esquema. E tanto faz. Na verdade, tanto faz fazer rodízio de jogador como rodízio de esquema. O Internacional caiu sem ter um esquema de jogo. Não tinha. O Zago mudava a maneira de jogar todas as partidas, embora mexesse menos nas peças. Então, também se justifica a falta de organização. Pois é. E essa história do Guto Ferreira, o que é que vocês acham que vai dar? Eu ontem falei com o João Patrício Herman, ele acha que não vai dar nada. Que o Guto vai, se entrar na justiça, vai perder. E acha mais, que ele não vai entrar na justiça. Quando eu olho... Eu acho que vai sair aqui um grande advogado do ramo. 2,5. O do ramo. Então eu vou falar o amador no assunto, depois falar do ramo. Aí ele diz que eu estou dizendo bobagem. Eu acho que vai sair um acerto com 2,5. É que assim, ex-funcionário. Eu não vou falar do Guto, não sei do Guto. Seja feliz. Acho que ele cumpriu um papel, foi responsável por uma parte importante, de um momento importante da virada ali durante o ano. Então, que ele seja feliz realmente, de coração. Agora, quando um ex-funcionário de uma empresa, depois de sair da empresa, aparece na imprensa dizendo que prepara uma ação judicial, que pretende entrar com uma ação judicial, isso não me soa bem. Isso não me soa bem. Isso tem cara de tentativa de acordo. Alguns podem chamar de ameaça, talvez fortemente não seja bem o caso, mas tem outros nomes. Porque esse funcionário de empresa que quer entrar com ação contra a empresa, ele pega, procura o Vecchio e entra com ação contra a empresa. E está resolvido. Isso é o cara que quer se matar. Entendeu? Ele não conta para a família que vai se matar. Ele não vai lá no Vecchio dizer, e agora eu vou ameaçar que eu vou entrar. Ele pega e entra com a ação. E o dono da empresa recebe a notificação lá, ó. A ação entrou. É ou não é, velho? Pra corrigir, eu sou civilista, né? O meu sócio é que era trabalhista. Mas eu te digo assim, eu não conheço as nuances do contrato com ele, né? Pra saber, mas via de regra, quando a pessoa vai a público é porque ela já entrou. Esse é o normal. Olha, eu ajuizei uma ação, fui forçado a tanto, acho que o clube me deve, mas não fica tentando barganhar
mandando recado pela mídia, né? E depende do lado que vem da mídia. Bom, a gente sabe que o Internacional e nenhuma empresa lida bem com essa questão de... Bom, o Carpegiani foi defenestrado do Inter por 20 anos por ter ajuizado. 20 não, há de eterno. Né? Não, há de eterno não. Acho que mudaram as cabeças agora. Mas nunca mais voltou. Não, ninguém nem admite analisar o nome do Mas o nome é cogitado, invariavelmente. Mas o Carpegiani foi um dos primeiros a ser defenestrado da história do clube, embora tenha sido ele, tudo por causa que ele foi procurar os direitos dele. Eu já sofri reclamatórios até contra o meu escritório. O Internacional hoje tem lá um contencioso gigantesco de ações trabalhistas de ex-jogadores. 214. E, inclusive, eu acho estranho até um comentário que lá no relatório da Ernst Young não tem aparecido, que tinha lá que eles iam fazer um diagnóstico da situação trabalhista e eles não falaram sobre o assunto. Eu estranho, porque eu queria ver essa lista, que eu estimo em mais de 60 milhões fácil, que o Internacional hoje, se todas as ações do Internacional pagasse hoje, certamente, na minha conta, é mais de 60 milhões. 2 Anderson e meio. Tá? Então é mais de 60 milhões. E eu queria ver essa lista e ver o nome dos jogadores que estão lá. Entender o período, quem é que contratou, em que período foi feita a rescisão. Eu gostaria muito de ver essa lista. A Ernst Young trabalhou lá, podia dar essa lista pra gente, ou o Conselho Fiscal da Camino podia fazer essa gentileza aos conselheiros de elaborar esse documento para dizer, olha, jogador tal, jogou em tal período, foi contratado assim, a rescisão em tal data, o valor atualizado é X. Varia de vara para vara, né? O REC, isso aí hoje não se prevê tempo de ação. Não, mas não, 10 é muito, eu acho. É difícil, não, 10. Depende, mas uns 6 é razoável. Mas eles estão marcando ação inicial aí já para um ano e meio, um ano e 3 meses. Mas assim, é difícil tu projetar, mas que certamente o Internacional deve ter o relatório, inclusive com risco, né? Uma empresa bem organizada tem que ter a reclamatória e o risco que está correndo. Isso é alto, risco médio, máximo, médio ou mínimo. Isso. Né? Isso tem nas empresas. Então, tu vai ali... Eu imagino que isso tenha lá. Deve estar na mesa do Marcelo, na mesa do vice-jurídico. Isso deve ter essa relação. Agora, eu, como conselheiro, gostaria de conhecê-la. E não dá para debater isso no conselho? Não dá para pedir? Nunca tem espaço, mas pede eles não respondem, né? E agora eles estão fazendo de tudo, então, para a resolução aquela... Para responder... tem que o conselho aprovar. Ou seja, só quem tem maioria no conselho. Como a diretoria tem maioria no conselho, tu perguntou e eles vão dizer não pode responder. Não, mas já tiraram, né? Mas eles estão lá de outro jeito e vai voltar. Isso é só um prato requentado agora. A gente tirou o prato da mesa, ele vai voltar requentado, com feijão a menos, uma cebolinha, uma coisa. Mas ele vai vir com outra cara, um bifezinho, um molhinho por cima para dar outra cara nele. Mas vai vir o prato de novo. Pode escrever, Rec. Pode contar com isso. O Inter teria que evoluir também nesse aspecto. Mas é por isso que eu tenho dito que, infelizmente, o Internacional, antecipando receita, com essa postura no Conselho, o Internacional corre sérios riscos, seríssimos riscos, com esse modelo amador de gestão que tem hoje, seríssimos riscos de voltar a frequentar competições inferiores como fez em 2017. Sabe que nisso eu não acredito. Porque a força que o Inter fez para cair e quase não caiu. Aí o que você dizia do Grêmio quando caiu a primeira vez? Que nunca mais ia cair, que aquilo lá não se repetiria. Eu dizia. Pois é, então não diz de novo, não diz de novo, vai pelo tio, não diz de novo. Claro, vamos bater em todas as bandeiras possíveis que tiver aqui. Mas a situação, por exemplo, a gente vê as contratações, vê a ideia de futebol, eu não estou vendo nada tão inovador assim, a ponto de garantir, olha, mudou da água pro vinho. Não mudou nada. Não, de fora eu não estou vendo nada. O que vocês acham desse time aqui, vamos ver? Danilo Fernandes, o time reserva já praticamente escalei aqui. Sobra gente. O João Anderson é o terceiro centroavante. Então, tem um terceiro, tem o Nico, pode ser um quarto, tem o Ronald, pode ser atacante. Então, dá 3 times rindo. Isso sem considerar Marcinho, Andrigo, que eu não sei em que contexto vão entrar, não sei. Mas Danilo Fernandes, Dudu, Cuesta, Klaus e Wendel. Dourado, Edenilson, eu vou improvisar aqui, mas Camilo, D'Alessandro, Potker e Damião. Esse é o time do Internacional. Pode trocar um ali da meia cancha. Pode trocar um da meia cancha. Se é o Richelli... Para trás, o problema está no primeiro terço do campo aí. Tu acha que a defesa... É complicado. Tirando o goleiro na zaga, mas o Klaus é um bom jogador, é um bom jogador. O Klaus tem que ser testado na Série A, né? Isso, tá bom, é bom, não é mais que isso, bom, tá ali, tem que estar ali.
Agora o resto é complicado. Agora do meio para frente é um time que dá para ficar em 12º, 10º na competição. É pior que o Vasco desse ano? Que o Botafogo? Não, é do mesmo nível. Não, o Vasco foi para a Que Libertadores. foi lá, acabou classificando. Mas aí Chapecoense foi para a Libertadores. mas... Pelo segundo Não, é que ano fizeram... consecutivo. É isso aí que tem que ser. mas falavam do Rui Costa aqui na Redondeza, Não, né? eu Tu era falo um. também. Eu falo também. O Rui Costa... O Rui Costa não ganhou nenhum título no Grêmio, nem de gauchão. Tá, mas ele ajudou a montar esse time aí, que ninguém fala. Não, mas ajudou a Por tirar causa da de guerra Libertadores, política, tá? por causa da guerra política interna do Grêmio, ninguém reconhece que ele que ajudou a montar esse time. Ele foi completado, ele foi melhorado e depois que foi campeão da Copa do Brasil lá no outro ano, é verdade. Mas a base quem fez foi ele. O Rui Costa, quando abre a boca pra falar... discutir uns 3 dias. O Rui Costa, quando abre a boca pra falar, não diz bobagem. Não diz bobagem. Se ele lá dentro, como é que ele é, não sei, realmente. Não, eu até vou ter Como é que ele é na operação das coisas, não sei. Isso eu não sei. Agora, ele... Chavari também é bom. Ele não é trouxa. Ele sabe o que diz, montou essa base do Grêmio. Ele que fez isso, olhando de fora... Isso aí. Marcelo Os gremistas não gostam quando a gente fala isso, mas eu acho isso... Marcelo Groi já estava no Grêmio há 500 anos. Então não foi ele que trouxe. Edilson quem trouxe foi o Guerra. Kahneman quem trouxe foi o Guerra. Jeromel também, vou ceder. Tá, mas tu tá no time de 2017 agora. Começa pelo de 16, que foi a base do 17. É claro que o 17 é uma evolução do 16. Agora o 16 é o que consolidou o Grêmio de 17. O Everton tá aí há 5, 6, Então, 7 tudo bem, mas anos. aquele time que foi campeão da Copa do Brasil e que Pedro teve Rocha o Roger... é um menino, tá? Teve. Então, o clube teve uma sequência que levou naquela conquista da Copa do Brasil. Douglas e e que Wallace. consolidou um trabalho para 2017, que tem todos os méritos de ter aí os complementos de 2017, o próprio Renato, que pode fazer a crítica Quer dizer que quiser, se tu tivesse tem no Inter, méritos. indicaria o Rui Costa para ser diretor do Grêmio. Não, olha, o vínculo como enraizado muito grande com o Grêmio, não. Se ele fosse de outra natureza, talvez. Agora, que nem o Pelaipe, que é outro com raiz do Grêmio, por mais que tenha se tornado profissional, não tem como desvincular e não... O Pelaipe participou também da dá. eliminação da Chapecoense, da Copa Libertadores da América, ele e o presidente, num ato... Rui Costa. O que Rui eu falei? Costa. Não foi o Pelaipe, foi o Rui. Não, falei Pelaipe? Falou. Pelaipe, Não, foi o Rui. Rui Costa. É que o Thiago falou em Pelaipe. O Rui Costa participou daquele ato de colocar o zagueiro em campo de forma absurda contra o Lanús. Ainda deu azar que o zagueiro foi lá e fez o gol. Né? Chamar Só- mais atenção, que é pra afirmar bem. Pra afirmar que fez algo errado. Ó, eu tô aqui. Como é o nome do zagueiro? Luiz Otávio? Luiz Otávio. Luiz Otávio. Você citou há pouco, Rec, numa comparação. Se o Não, time mas do, é que, se esse eu vou te time do dizer, Inter- eu não desdenho também do Rui Costa, só que ele não ganhou nem título para votar. Pô, mas isso Nada, quando nem tu gauchão. prepara, é isso que eu digo, esse é o problema. Se tu fosse presidente do Inter, seria um fracasso, Rec. Mais um ali dessa turma. Mais um Mais na um turma. pra turma. que acha que tem que Não, ganhar. você vai no- fazer cacaca? Não, mas que acha que o cara tem que entrar e ganhar no primeiro ano, se não for campeão, mal presidente. Não, mas que primeiro ano, ele ficou 5 anos, o Rui Que ele Costa. ficou 5 anos. Claro, um como Olha. remunerado, Mas 4 como remunerado e um como... Para você diretor. Cinco para você anos. reconstruir das cinzas, o que 4 era o anos, Grêmio, 4 anos. o Grêmio estava nas cinzas. Para reconstruir o Internacional está nas cinzas. Se alguém não pegar, parar, respirar e dizer, vamos para frente. Se ganhar, ganhar. Se ganhou, se não ganhar, não ganhou, mas vamos preparar o clube. Não vamos gastar mais do que está orçado. Vamos preparar, se a gente gastar, vamos passar pelo conselho antes, vamos avaliar, vamos profissionalizar. Mas isso aí é um Vamos mínimo. tirar o Jorge Macedo do futebol, botar alguém que entenda do assunto. Vamos botar... A única... Para não dizer que eu só critico, tem uma coisa que fizeram direito. Essa diretoria fez direito. Uma coisa legal que a diretoria fez, que eu concordei e apoio, é contratar o Odair Helman. Eu sou a favor do que o Internacional fez. Esse é o caminho. Agora, não adianta abandonar ele lá no vestiário. Tem que botar um gestor do departamento, um executivo, alguém que vai dar suporte, porque senão é 3 derrotas no gauchão e um empate, ele tá fora. O Inter colocou agora um vice lá de... mais administração. Mais de logística. Mas eu acho assim, pra mim, pra meu juízo, o Rui Costa tá entre os top 10 dos gestores aí, porque deve ter uns 4, 5 bem acima dele
E depois ele não tá muito abaixo. Em termos de resultado. Não tem ninguém. Claro, Não, mas claro, é uma terra de cego. Então, ele tem um olho só. Bom, mas ele tá numa terra de cego, ele só tem um olho numa terra de cego. Não, tem muita invenção, né? Hoje em dia... Sim, o chumbinho, a maior das invenções que existe é o chumbinho, por exemplo. Tá no Criciúma. É isso, uma das maiores invenções da praça. Ele era conselheiro do Inter, virou... Isso. Era Ele amigo virou do rei. remunerado e pegou o Inter numa fase que tava voando, né? Como é que é? Tu O que tem a currículo frase é boa, bom. como é que é? Tu tem uma frase boa para quando remunera os amigos, como é que é? Não, lá no Inter vão votar isso, né? Diretor remunerado, pra mim, amor remunerado é na Farrapos depois das 20. Dirigente de clube tem que ser um cara, tem que ser uma coisa de coração, de paixão e etc. Ele contrata lá um profissional pra ficar o dia inteiro. Agora, querer ser dirigente do clube e ganhar salário é complicado. Aí Farrapos. Depois das 20. Amor remunerado, Amor só na remunerado Farrapos. só na Farrapos depois das 20. Há pouco, Rex, você estava fazendo uma comparação de elenco do Inter com o Botafogo, com o Vasco da Gama. A diferença é que o Botafogo gastou menos de 4 milhões esse ano e o Vasco também, por mês no futebol. Mas o Inter Vasco gasta quanto? foi um aborto da natureza. O Vasco chegar na Libertadores foi Não, mas uma essa- conjunção de astros. assim. Mas não Isso só aí- o Vasco, olha a quantidade de clubes que classificou esse ano para Libertadores. O Santos... Praticamente os 20. O Santos gastou 4 milhões e meio Quem por não mês. foi para a Série B foi para Libertadores, mais ou menos essa conta. Libertadores ou Sul-Americana. O E Santos gastou 4 milhões e meio com o Ricardo Oliveira, Léo Lima. Lucas Lima. Lucas Lima. Léo Lima é aquele do Grêmio que parava O Lucas Lima tava... O Léo Lima é A aquele fo- que parou o trânsito lá em Bento, virou guarda de trânsito, sabia? A folha Tava estimada tão do Santos é enlouquecido. Que Não, 4 milhões e meio foi do Santos, não pode ser. A folha estimada do Santos é essa, a folha do Cruzeiro, 8 milhões no ano passado. Ah, não. Esse No ano outro passado, não, Miguel. esse ano. Mas o Cruzeiro só nessa lista que botou para o Grêmio escolher aí, dá 5 milhões, dá 4 milhões. Cruzeiro é outro que botou um dinheirinho fora, então. 8 milhões e meio. Corinthians gastou 8 Ao milhões. Corinthians eu acredito. Corinthians é só tu ver a nominata. Flamengo, a projeção era de acima de 9. Então o Flamengo gastou o que o Inter gastou. Não, Agora o tu vê. Inter. Não, o o Inter é São uma Paulo. barbaridade. Não, o Inter. É um absurdo. O Flamengo não ganhou título, mas foi finalista da Copa do Brasil e da Tu Sul-Americana. sabe quantas vezes mais eles faturaram só com a televisão? É. Vai lá, os dados são públicos, vai lá e pega qual é o orçamento do Flamengo e do Corinthians. 4 vezes mais. E o Internacional quer gastar no futebol a mesma coisa, jogando a Série B. Se não era um ano pro Internacional ter se Tá, e se não redimensionado. sobe? Mas aí é Eu tenho que fácil fazer o falar, contraponto é que se aqui. não sobe, mas precisa gastar Não, isso não, tudo. não, Mas no começo da competição tu tava de fraldão, o Vec também. Vai, tava de fraldão. Tá, agora eu vou te dizer o seguinte, uma metáfora. O Inter não subir é tão difícil como o cara se afogar no tanque. Tem que treinar, cara. Já viu falar de alguém que se afogou no tanque de lavar roupa? É tarefa de gincana, era o Inter não subir. Nem velha mamada. Não é nem o lavando cara na roupa. manguaça todo que ele não consegue entrar dentro do tanque de lavar roupa. Não cai, não consegue. Então, assim, pelo amor Pelo de Deus. contrário, ajuda a curar. Claro, né? o Internacional O poderia, mínimo de planejamento. como de fato não ganhou, e poderia ficar entre os 4 primeiros, mas ia subir. Agora era uma hora de ajeitar a casa, o cofre do clube. Claro. Financeiramente, pô, caiu do céu. O Internacional não pode ter esse devaneio de jogar a Série B com um plantel de Série A com o mesmo valor. Né? Então agora o que nós vamos pagar? Salário de Real Madrid, de Barcelona? Que sim, se nós na Série B pagamos salário de Série A cheia. Inter, Não, e só- São Paulo, Flamengo, Cruzeiro. Foram os absurdos do ano. Não, se tu faz a conta de O Cruzeiro ainda ganhou um título. reais por sim. ponto, aquela conta que o Eduardo faz, reais por ponto disputar, ganho, é uma Eduardo- barbaridade. Eduardo Fritz Moraes, conselheiro do clube, O sopa de granada. quando ele faz a conta de Tá reais suspenso investidos, lá, tá aí não suspenso. tá não, Recorreu, tá valendo. recorreu. Tá valendo É. isso aí. Esse é outro Não absurdo. transitou em julgado ainda. Foi coagido, e ele que denunciou e virou denunciado, é daquelas coisas do Agora tem que Internacional. discutir, como disse o Vecchio, tem que discutir no campo das ideias. Esse negócio de querer fazer tocaia, ameaçar. Ameaçaram vou dar ele. em ti, vou quebrar. Isso aí é da época das cavernas. Pô, para aí um pouquinho. Vai que lá. o nível tá baixo, Pode até cara. ficar bravo com o cara. No outro dia diz, nós somos todos colorados. O nível somos todos intelectual é gremistas." baixo, o nível intelectual é baixo das pois é. pessoas para fazer um debate aprimorado como o clube precisa. Infelizmente.
E isso é importante. Claro que é, porque é a base do clube. O intelecto ainda decide alguma coisa. Né? É que nos próximos... Não estou falando mal da renovação. As próximas 5, 6 gestões do Internacional, os próximos 5, 6 presidentes do clube estão lá, são as pessoas que estão dentro daquele conselho hoje. E aí tu tem que pegar e olhar e dizer, essas pessoas... Aqui, eu acho que os próximos 20 anos do clube, então, tá aqui, são essas cabeças pensantes que vão administrar o clube. É por isso que eu estou te dizendo que vai jogar a Série B de novo, se não mudar, Rec. Eu acho que o próximo presidente Porque não tem condições. Eu acho que o próximo presidente do Internacional vai ser Roberto Sigma. Pode ser. Eu acho que tinha chance mínima antes pelo temperamento e tal. Mas o torcedor está dentro do cenário político, Rec. Que o discurso forte vai ganhar voto. Dentro do cenário político. Dentro do cenário... desenhado isso, não sei se vai... Sim, não. Porque daqui a pouco o Marcelo surpreende e vira campeão brasileiro. Eu acho que dentro do cenário político que tem o clube hoje, onde o movimento que acaba ganhando expressão como de oposição dentro do clube é o I9, que é o maior, que é o movimento ao qual ele pertence, é natural que o I9 tenha um candidato a presidente. E eu acho o Sigma um nome muito forte. E sabe que o I9 tem o Luciano Davi, que também tem um nome que... Mas o Luciano tem uma frase que ele tem que trabalhar. Eu não tenho tempo para o Internacional, então não pode ser candidato. Se já tem essa concepção, não pode ser candidato. Nem pensar em São os maiores expoentes, os nomes expoentes dentro do I9, é o Sigma e o Luciano outro Davi. É o Dani Dubin. Que corre por fora, o Dani Dubin e o... Mas é o Márcio Carlomanho? Não. Acho que todos eles vão estar no conselho. O Papaléu. O Emílio Papaléu. Mas acho que todos esses aí vão estar no conselho de gestão. Tá aí esse conselho de gestão, o que vocês veem? Eu até agora não vi ainda. Não estou lá, mas... Era o previsto, né? Não mudou nada, continua presidencialista. O Conselho de Gestão são consultores especiais ali, pessoas com quem o presidente se aconselha. Órgão consultivo. Para tomar decisões e tal. Acho que, então, é nesse sentido que acaba funcionando. Tem pessoas como o Busnello, Humberto Busnello, empresário, então, que dá uma contribuição no processo, mas que não toma decisão. João Patrício, tu citaste ele aí antes, sujeito bem intencionado, uma pessoa do bem, vai chegar lá, vai querer implementar alguma coisa diferente e já vão dizer, tá, fica frio aí, João. Cuida lá de outra coisa. Conselho consultivo, os clubes já têm com os ex-presidentes, né? Claro. Já tem, não precisaria um órgão para fazer o papel de um órgão que já existe e tem estofo, porque um conselho formado só pelos ex-presidentes, né, já é triste ver um cara como o João Patrício submetido nisso aí. Os clubes não usam seus conselhos consultivos. O João Patrício é um cara que... Por que ele... Ele não deve ter sentido nem um pouco à vontade com uma situação como essa da suplementação. Porque lá em setembro, outubro, vamos levar para o conselho, vamos fazer... Aí já disseram, não, para um pouquinho, deixa aí para depois, cala a boca, fica quieto, vamos trabalhar. Ele disse ontem aqui, nós vamos produzir entrevista amanhã, que espera que tenha se aprendido com isso, que se peça suplementação, se for o caso, lá no meio do ano. Mas isso já se disse o ano passado? E por que não fizeram esse ano? Sempre vai fazer o ano que vem. É por isso que eu digo, ele é um sujeito de bem intencionado, eu gosto do João, eu fico constrangido de falar do João, do sujeito do bem. Mas é isso, o João está lá no Conselho de Gestão, qual é o poder que ele teve para mudar isso? Nenhum. Ele acha que tem que tirar ensinamento disso aí, porque a crítica foi pertinente. Ele foi honesto aqui, antes da votação. Ele falou antes da votação. Mas é que no futebol sempre tem alguma coisa que justifica o que deixou de ser feito. É isso. E que vai melhorar na outro ano. A gente sabe, eu fui conselheiro lá. Tem que fazer fazendo. 14 anos, né? Eu peguei metade do primeiro mandato e depois eu... Mais ou menos isso. Então, eu digo assim, sempre tem aquela discussão que, bom, agora o ano que vem eu vou mudar. Mas o que a gente vê é que o futebol, ele tá amarrado naquele conceito retrógrado ali, o secretismo, por exemplo, no futebol, né? É tudo secreto. Os conselheiros do clube sabem menos que o roupeiro. O conselheiro do clube, às vezes, fica sabendo das entranhas, das contratações, pelo jornal. É pautado pela imprensa. É mais fácil, tu ter uma informação de, como é que eu vou dizer assim? De bastidor. De bastidor do que eu, como tu for conselheiro ou como o Thiago. Exatamente. Porque, primeiro, tu é profissional, tu sabe onde pescar. E segundo, que tem um secretismo lá dentro do clube que ele está sempre em torno de 6 ou 7 pessoas. É um grupinho pequeno que manobra, né, e que só vai pro lado do conselho medir fogo quando tá acuado. Aí e aí desses 6 ou 7, aí tu vê assim, aí um deles vira empresário de futebol, o outro, o filho, vira empresário de futebol, aí o outro... Aí é complicado. Não que não possa, mas é uma coincidência... Mas vai ser presidente internacional, dizer o seguinte,
os filhos, vocês vão estudar odontologia. Ninguém vai trabalhar com... vai trabalhar com futebol. Meu filho tem 4 anos de idade, Rex. Se ele quiser trabalhar com futebol, eu renuncio ao conselho. Acabou, não tem, eu tô fora, se ele quiser trabalhar com futebol. E eu vou incentivar ele a não trabalhar, mas se ele quiser dizer, é o meu sonho, papai, tá bom, então eu tô saindo. Você acha que vai virar uma curriola? Não, é porque não pode, porque não é legal, não é bacana, não é moral, entendeu? Não tem, pode até não haver ilegalidade, mas não é. Por que tem que ser assim? Olha aqui, ó. Boa noite, Rec. Thiago Issa, grande conselheiro que trabalha muito e sabe muito das coisas do Internacional, só que não assinou aqui. Muito obrigado. Vamos ver aqui. Essas matérias pagas aí. Bom, olha aqui. Boa noite. Brincadeira. O elogio que ele fez, e de repente quando se faz um elogio até não se quer assinar também, né? Mas olha aqui, ó. Jéssica e Carla. Opa! Esse recado, pelo que eu tô vendo aqui, acho que é do Fábio Santos, do I9. Rec, por favor. Por que não lê as minhas mensagens? Vamos ver aqui. Então, vamos ver. Vamos ver aqui. Nogueira de São Leopoldo. O interessante não está virando uma várzea há muito tempo. Só os colorados que não enxergam. Nogueira de São Leopoldo. Ele está dizendo do conselho que já virou a várzea há bastante tempo. Nogueira, li o teu recado, Nogueira. Às vezes não dá para ler, né? Não tem como. Diga... Não, esse recado anterior que você leu, acho que é do Fábio Santos, conselheiro do Inter também, que participa aqui do programa. Pode ser. Eu não olhei a fotinha aqui, se tivesse olhado já ia ver. Tá, tem muitos recados, né? Tem bastante. Mas muita gente criticando que a falta de transparência, alguns até bem incisivos. Aí, mas vai lá olhar o portal da Transparência Internacional, como piorou. Imagina, o Pífero deu exemplo de transparência comparado ao Marcelo Medeiros. Então, tu perguntou como é que tá tudo igual, Rec. Em alguns aspectos, piorou. Eu acho que na época o responsável pelo portal da Transparência era o Sandro Faria. Sandro Faria. E eu critiquei muito o Sandro. Era um portal biquíni, né? Mostrava um monte de coisa, menos o essencial. Mas tava lá. Não, tudo bem. Lá. Isso. Mas agora chegou a piorar, tá pior. Mas fica aqui o desafio, e não só do Inter, do Grêmio também. Agora botaram as ações trabalhistas. Botaram um canga no portal. O portal biquíni, agora botaram a canga no portal. Então assim nós vamos, daqui a pouco tá de sobretudo. Olha aqui, algumas das informações. Direção do Grêmio descarta qualquer interesse na contratação do Adriano. O Renato agora está com superpoderes, né? Mas isso aí seria um desatino. Coisa linda, os 700 mil, confirmou que é esse número? Eu adoro quando o rival assina assim, uns contratos, 700 mil por mês, 800 mil por mês. É uma beleza isso aí. Por quê? O Inter faz a mesma coisa? Pois é, mas no meu eu não fico brabo, agora no rival eu fico feliz. Mas tu acha que o Renato não merece? Tricampeão da Libertadores da América. Isso, merecia 1 milhão, acho uma injustiça que fizeram com ele. 1 milhão por mês. Mas se trouxer essa história do Adriano aí... Mas foi o Renato que sugeriu. Não, mas aí tá fora da sua Eric Faria. Não, mas é pra jogar futebol ali? É pra jogar futebol na Rua da Praia ou é pra... Não, pra fazer circuito dos bares de Porto Alegre. Só pode. É companhia, ele quer um companheiro. Circuito companhia. dos bares, só pode. Ou é pra jogar bola? Pô, se não é mais atleta há muito tempo. Jogador de futebol pode ter um companhia daqui a pouco, tudo bem, né? O Funga queria trazer pro Inter. 2013. Bom, mas faz 4 anos, nós estamos em 2017. Quanta cerveja ele bebeu de lá pra cá? 4 anos atrás eu nem filho tinha, agora eu tenho um de 4. Mas aqui, ó, se a moda pega, o Jô entrou pra igreja, largou as barangas e tá aí. Foi vendido por uma fortuna pro Japão. Acho que o Renato tá procurando um amigo. Campeonato Brasileiro. O Renato precisa de um amigo, um cara pra de noite sair com ele e tal, que tá sozinho no hotel. O Jô se regenerou. Eu duvido o Romildo Bolzé Júnior deixar alguém pensar em trazer o Adriano. Isso aí seria uma mácula na gestão dele que vai tisnar tudo que ele fez até hoje. 2013 o Dunga queria o Adriano. E o Ico Roman? Não vai trazer também, eles não vão deixar. Como é que é? 2013 o Dunga queria o Adriano. Isso aí é assunto pra imprensa, Rex. Isso é só pra ter assunto agora. 4 anos, não dá. Não tem matéria, os caras falam. O Eric Faria disse que o Renato disse pra ele. Foi o Renato que produziu o assunto, não foi a imprensa. Isso é uma injustiça que você sabe. Talvez o Renato queira um desafio a mais, né? O Atlético Paranaense achou que ia recuperar o Adriano em 2014, porque recuperou o Rodolfo, que teve problema com drogas. Tá aqui, ó. Um dos culpados está aí. O assessor de imprensa deve ter participado de reunião de diretoria, o Maurício. E aí, foi isso, para recuperar. O que aconteceu? Foi para recuperar, porque recuperou o goleiro Rodolfo, que passou pelo Inter, teve problema com drogas, e eu falo isso porque é público, foi punido pelo STJD. Recuperou o Rodolfo, ok, achou que ia recuperar o Adriano. O Adriano chegou lá em dezembro, saiu em março. E levou metade do time junto, porque todo mundo foi punido por indisciplina. Sim. Esse é o Adriano Imperador. O Grêmio fechou a contratação do meio atacante Tassiano, de 22 anos, artilheiro do Boa Esporte
da Série B. O jogador marcou 10 gols na competição nacional e tem passagem pelo Santos. Chega sexta para assinar por 2 anos. Tassiano vai se apresentar no dia 5 de janeiro com o grupo de transição. O Grêmio deve ter feito uma boa observação, porque eu não ouvi falar desse cara. Mas esse é o tipo de contratação que serve. 2 anos. Para quem tem um time, uma base montada, que teve sucesso, que você tem que repor peças, você vai lá na segunda divisão, um jogador que não deve ser caro, com 22 anos, é uma aposta boa, que pode trazer um retorno financeiro, inclusive, porque se ele, né, do Boa Esporte, ele tem um valor. Agora tu coloca ele no Grêmio e ele dá certo, ele vai ter um outro valor de revenda. É uma típica boa contratação. Porque ele não pode vir como solução. Isso. Aí é o fim do mundo. O Michel veio como um complemento, veio do Atlético Goianiense, deu certo. Isso. Ele pode até se tornar, mas ele é um menino de 22 anos que tá assim, por isso que é uma boa contratação, nesse sentido. Claro, depende também de quanto vai pagar por mês, né? Aí o sujeito aqui nem é a piada aquela, quanto é que tu quer ganhar? 80? Não, vou te pagar 150. Não, para um pouquinho, eu quero só 80. Tio. Então paga 80. Pior que tem casos públicos disso. Tem, por isso que eu fiz essa história aí. O Wellington Silva foi aprovado nos exames médicos, será anunciado nos próximos dias. O jogador chega por empréstimo de 1 ano com opção de compra pelo Internacional. Lateral direito Dudu do Figueirense deve ser anunciado até amanhã como o 4º reforço colorado para 2018. Então o Wellington Silva, o 5º, né? O Inter contratou o Gabriel, o Juan, o Roger. Se contratar o Wellington Silva e o Dudu, já são 5. E o Paraná demonstrou interesse, já falamos hoje pela manhã, em levar o alemão do Internacional. Aí já vai passar de 20 o número de jogadores que foram embora. No noticiário geral, o Fluminense dispensou o goleiro Cavalieri, está dispensando o zagueiro Henrique também. Dispensando não, está colocando à disposição para procurar clube. Disponibilizando para o mercado. O termo, é isso aí. O termo que o Fluminense usa na nota é inicia a negociação para a saída do elenco. Quem? O Fluminense usa esse termo. O Henrique. Não, de todos esses atletas. O Fluminense divulgou uma nota dizendo, olha, nós estamos iniciando as negociações para que saiam do elenco para a gente economizar na folha. Alguma coisa drástica tinha que ser feita no Fluminense. Né? Tem que ser. Tem que mexer os aguapé, ele estava muito difícil. Muito morto. O clube só não caiu porque o Abel estava lá, segurou no peito, hein? E ganhou as últimas partidas, porque estava feia a coisa. O clube prevê uma redução de cerca de 45 milhões de custo no departamento de futebol para 2018. Isso dá 4 milhões por mês. Fluminense. 4 milhões a menos. E me enganou no início da temporada, no início do Campeonato Brasileiro, eu achei que o Fluminense ia para as cabeças. Eu achei incomodar. Ia incomodar. Mas não se atrapalhou. Tinha 13, 14 jogadores. Né? Cruzeiro renova patrocínio com a Caixa Econômica. Eu me surpreendi com o valor baixo, 12 milhões e meio por ano. É 1 milhão por mês. É baixo. É baixo para o Cruzeiro. Mas o Banrisul não paga muito mais. Sim, mas a Caixa Federal tem que pagar mais que o Banrisul. Mas olha o tamanho da Caixa Federal. A Caixa Federal tem o monopólio das loterias no Brasil. Só que a Caixa Federal... Fundo de garantia depositário que... A Caixa Federal está cortando o patrocínio de metade dos clubes que ela patrocina, que estão na Série B. São não Paulo está jogando dinheiro São também. Paulo vai ter o Ricardo Rocha no apoio a Raí para gerir o futebol. E ainda tem um parente do Raí lá já na comissão técnica. O Muricy é outro que vai ser gerente de futebol. E o Lugano também, né? O Globo não está pagando essa coisa toda. O Ricardo Rocha está largando, o Muricy está largando. O Lugano, eles estão aguardando uma resposta do Lugano de São Paulo para ele integrar também a comissão técnica lá. Eles vão largar e vai ser um... Que coisa, hein? Vai virar uma confraria. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. Vamos até às 8h30 da noite. Deixa eu falar desse produto espetacular que é a Frigigold. A Frigigold simplesmente é a melhor panela do mundo. Não tem notícia de devolução de nenhuma Frigigold. Tem 2 anos de garantia, você pode pagar em suaves prestações. E nós vamos mostrar as imagens para ver a perfeição que ficam os alimentos. Você já pode ir ligando. O pessoal lá da Central retorna para vocês, 4003-4220. Vejam só como fica bonito um ovo na Frigigold. Olha aí, 3, não encosta um no outro, não gruda, né? É para ficar bem postado na mesa, né? Uma coisa impressionante. Né? Tá aí, ó, a prova do crime. Né? Ali, ó, passa, não precisa encharcar de óleo, você vai ganhando em saúde. Olha a carne, ó.
vermelhíssima ali, ó. Ali. Bem passadinha, coloca ali um temperinho, né? Um dia nós vamos estar aqui no programa, vai chegar um petisco, né? Pode ser feito na panela, no ar, na hora, ao vivo. Demonstração de petisco, um bifinho. Vai sair, uma hora dessa vai sair. O Luiz vai ter que fazer a comida aqui. Aí, ó, camarão, né? Mas quando tu quiser comprar as panelas, Thiago, o Luiz leva na tua casa e faz a demonstração. Né? Ali a carne feita na frigideira também, aí o peixe. Então você pode ligar. E amanhã mesmo o pessoal retorna a ligação, entrega a panela ou a frigideira imediatamente. E tem uma outra vantagem. Quanto mais você ganha, mais você compra, mais descontos você vai ganhar. Compra uma, ganha um desconto, compra duas, ganha mais, é desconto progressivo. Então, está esperando o quê? 4003-4220 para você ter aí na sua casa a Frigigold. Tá, qual é a saída? Se a gente fica debatendo aqui de que o Conselho está dividido e está com problemas até estruturais e tal, com leis estapafúrdias, com concordinos, como é que se recomeça? Claro, na eleição, votando certo. É igual o povo brasileiro, tem que votar certo. Né? Esse é o primeiro passo. É uma conscientização coletiva do clube, importante, acho, tanto de associados que consigam enxergar isso, que o ano que vem, se daqui a pouco ganha uma Copa do Brasil, ou está ali entre quinto e sexto brasileiro disputando uma vaga, já acha que está tudo bem, que pode continuar. Não pode, tem que se distanciar um pouco do resultado imediato do campo para avaliar na hora de votar. Acho que isso é o passo 1. Passo 2 é o clube, através do seu conselho deliberativo e da sua diretoria, minimamente cumprir o estatuto, cumprir a legislação, estar atento às normas de conduta. Isso é muito importante. A boa gestão, normas de uma boa gestão. Fazer o mínimo, de ter o profissional adequado na área certa, fazer o planejamento certo, sabe? Fazer o mínimo de um bom gestor precisa fazer. Mas só que para isso tem que ter um entendimento do que é ser um bom gestor. Às vezes, tem profissionais, trabalham a vida inteira, são altamente qualificados, mas nunca administraram nada. Lá, o sujeito é um extraordinário dentista, tem seu consultório e tal, mas ele não é um administrador, é um extraordinário jornalista, mas ele não é um administrador, ele não teve uma empresa, ele não... E aí daqui a pouco se atrapalha quando vale para advogado, para médico, que daqui a pouco não conseguiu na vida ter uma experiência administrativa, aí quando chega lá na frente do clube se atrapalha. Então os passos de conscientização são importantes, de cumprimento das normas, de cumprimento das leis. E ali adiante a gente conseguir reunir um grupo de colorados para estar num conselho de gestão, para estar numa diretoria, um grupo de colorados que saibam o que estão fazendo na sua área, no seu setor, despolitizar a gestão. A gestão ainda é muito politizada, com um número muito grande de diretores para ter crachá, né? Para ser da turma, para ter apoio no conselho deliberativo. Aí fazer a troca de favor. A diretoria não está fazendo o que eu gostaria, mas como vai fazer uma ou duas coisinhas da minha troca política, eu vou dar apoio e suporte dentro do Conselho Deliberativo. Então, esse tipo de coisa que tem que acabar. Só mandar um abraço para o Clóvis de Esteio, muito legal isso. Ele botou aqui, assinou um recado, dizendo: eu sou o mesmo que acompanho o amigo a vida inteira. Que maravilha. É uma longa vida já, 34 anos. É que eu acho, assim como nós brasileiros, né, precisamos nesses momentos aí, exercer o nosso patriotismo. Eu acho que no Conselho do Inter nós precisamos exercer mais o clubismo, né? Eu acho que hoje essas guerras políticas estão mais preocupadas em chegar no poder do que propriamente debater o clube para tentar melhorar, entende? E não é de hoje, não é culpa desse. Ao longo da história, o Conselho se tornou, né, um órgão de composição e engenhosidades para ascender ao poder. É natural na política. Mas não o tempo todo, né? Porque na política partidária, no dia a dia, a gente vê que isso acontece em ano de eleição. E lá no Internacional, os grupos estão se debatendo e se chocando o tempo todo. E eu me lembro que no último mandato que estive lá, a gente parava muito pouco para discutir o Inter em si. E ficava mais nas rusgas, as picuinhas, guerra de proposta, quem propõe melhor. Então. E às vezes a gente deixa escoar pelas mãos as boas propostas que transitaram. E eu acho que essas comissões podiam funcionar até para apaziguar e para produzir. Quando se fez a reforma do estatuto lá e do regimento interno, se apostava muito nessas comissões, que não funcionam.
não são respeitadas, nem pela mesa do conselho, nem pelo conselho como um todo. E a diretoria passa por cima. E o conselho... O Grêmio leva muito em consideração. E o próprio conselho, que deveria zelar pelas comissões, quando vem um assunto que deveria ter passado pela comissão e não passou, o conselho diz, não tem problema, a diretoria que trouxe, vamos aprovar. Afinal, são os nossos amigos, né? Aí o cara desanima, né? Aí não quer trabalhar em comissão, precisa para não trabalhar em troca de nada, nenhuma proposição. Se a comissão funcionasse, ali era o espaço para ter o debate, era o espaço para te ter, velho, para retirar aquela ronha da política, entendeu? Porque ele ia conhecer outras pessoas que tem outros setores do clube. Né? Isso, e aqui ia enriquecer o debate. Já voltamos. Oito horas, 21 minutos, né? E você sabe que a Central de Imóveis... Deixa eu só terminar o recado aí da Pérez para a gente colocar aí a nossa sequência de anunciantes, né? E eu vou falar já de cara da Central de Imóveis, mas está aí a Pérez Desentupidora. É uma empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. Central de Imóveis rs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786, também no endereço tradicional, José do Patrocínio 381-385. Quer ter uma vida mais tranquila, em casa, com sua família? Conte com o serviço de alarmes da Protegere. Através de sensores instalados em pontos estratégicos, criamos um circuito fechado e seguro. E, além disso, deixamos nossa equipe tática de prontidão para qualquer eventual disparo do alarme. É segurança 24 horas por dia, 7 dias por semana. Conheça também nossos serviços de portaria virtual, rondas internas e monitoramento. Entre em contato com a Protegere pelo 3365-2755. Não esqueça, pensou segurança, pensou Protegere. A boutique de acessórios para seu celular é Celular Sul. Capas, películas, fones, carregadores para todos os tipos e marcas. Avenida Cavalhada 2593, Zona Sul de Porto Alegre. Ligue 3095-0101. Poa Climatização e Manutenção. Instalação, limpeza e manutenção. Tem serviços também de rapel. Tudo em 10 vezes no cartão. Ligue 3573-6000. 985849544. A Poa Climatização e Manutenção fica em Porto Alegre, na Edgar Pires de Castro, 820, bairro Ípica. Porto Alegre tem a Pampas Prime, um espaço aconchegante que reúne criteriosa seleção de cortes nobres para seu churrasco, certificados e chancelados pelas principais associações de raça do Brasil. A Pampas Prime atende diversos tipos de demandas com vendas em pequenas quantidades até encomendas maiores. A loja climatizada com 70 metros quadrados de área total é uma maravilha. Dispõe de estacionamento junto ao posto de combustível 24 horas. O antigo posto Figueroa, aberta de segunda a segunda. A casa funciona das 9 da manhã às 9 da noite. Na rua Casimiro de Abreu, 1212, bairro Bela Vista, Porto Alegre. Vá até lá e conheça Pampas Prime, uma loja de carnes com certificação de origem. Agora nós vamos fazer um churrasco lá no cantinho do Carbone. Desentupidora Pérez, confiança e qualidade com atendimento 24 horas. Ligue 3372-8008. Depois do intervalo, vamos debater categorias de base. Por que o Inter não revela mais ninguém de peso? Arthur, Luan, já voltamos. Tivemos um caso estranhíssimo, né, envolvendo um ex-jogador do Grêmio. Maxi Rodrigues morava junto com outro uruguaio e consta que uma moça teria pego, tudo não ia, porque ela negou, 400 mil reais, saiu uma sacola, ela tinha a chave do apartamento, não sabe por quê. Hoje entrevistei o delegado César Carrion, que confirmou minha notícia exclusiva na Rádio Grenal, ele que é da 2ª DP, e tinha dólar também, quer dizer, o jogador recebeu o dinheiro e levou o dinheiro para casa.
um apartamento que ele dividia com outro uruguaio. Essa história está bem mal contada, né? Eu não sei como é que vai terminar. Eu sei que... Bom, eu sei. Conhecendo o delegado Carrion como eu conheço, porque eu fui advogado da seção dos delegados 12 anos, né? Então, tive proximidade com vários delegados. O delegado Carrion, ele é de meter a mão na massa. Ele vai cavocar e a curto prazo, vocês vão ter notícia. Ele não é brinquedo, ele vai a fundo. Ele é profissional ao extremo, diligente, ele vai achar... Olha, logo aí, na virada do ano, está desvendado o mistério. Bom, mandar um abraço para o Aurélio Júnior, lá da Ribeiro Jung, grande figura. Fiz minha revisão do carro lá há pouco tempo. Tá, e as divisões de base do Inter, para encerrar, tem que ser ligeiro. Eu acho que o Inter puxou todo mundo da base, os treinadores, os caras formadores, pro profissional ali na periferia, desmantelou a organização. E estão completamente fora do mercado, não se fala em futsal lá no Internacional adequadamente, como um espaço de preparação. Tem a desculpa do CT, e aí o projeto está sendo encabeçado por quem não tem essa visão como um todo do que é a categoria de base. O clube tem no executivo de futebol o Jorge Macedo, que não é do setor. Então há um conjunto de fatores que envolve o profissionalismo da área e é por isso que o Internacional tem tido dificuldades. Amanhã teremos programação normal, reprise de algumas partes interessantes, mas preliminar e cadeira no ar. Feliz ano novo!